Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Rosane Torres. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguns resultados que eu venho alcançando no meu processo de pesquisa referente à educação dos negros no século XIX. Em particular, nessa comunicação, eu quero tratar da relação existente entre educação, raça, racismo, pensando em alguns referenciais teóricos e, ao mesmo tempo, tomando como base algumas declarações muito comuns no século XIX, que atribuíam à educação um papel de centralidade. Uma frase muito comum é a que diz que só a educação liberta. Essa frase, originalmente, é atribuída ao filósofo Epicuro, está lá na Antiguidade Clássica, e se refere à liberdade que a educação poderia proporcionar ao indivíduo, especialmente no contexto da escravidão. Mas aqui a gente fala da escravidão antiga, onde o indivíduo poderia estar desprovido de liberdade por ser um prisioneiro de guerra, por ter vendido a sua liberdade em razão de dívidas ou por outras razões. A educação, ela era mostrada, ela era apresentada como um ideal de liberdade, algo que expande a essência do ser. Nessa lógica de escravidão, os referenciais aristotélicos, por exemplo, são muito importantes para a gente entender a distinção entre superiores e inferiores numa visão que coloca que alguns nascem para ser superiores e outros nascem para ser inferiores. A uns foi dada inteligência e a outros foi dada força bruta. No caso da educação que eu quero tratar aqui, é a educação da modernidade. É também a escravidão, a ideia de escravidão na modernidade, onde a lógica não era uma prisão de guerra, uma venda da liberdade por dívidas ou um prisioneiro de guerra. Na verdade, a educação na modernidade, ela tende a um padrão que se espelha, que se aproxima bastante de um referencial teológico que é a maldição de Cã, né? Onde a cor da pele estava diretamente vinculada à situação social daquele indivíduo, né? Então, por essa ideia, os indivíduos que vinham dessa região do continente africano, num respaldo teológico, num respaldo religioso, eram colocados como seres que deveriam ser subjugados até para purificar as suas almas. Essa noção justificou, claro, aliado ao interesse econômico profundamente importante para a gente entender essas relações entre o Novo Mundo, África e os interesses de comerciantes também europeus, como que essas relações se deram e como, por séculos, indivíduos vindos do continente africano foram subjugados, com o aval da religião, com o aval da Igreja Católica, na medida em que eles eram vistos como, entre aspas, seres amaldiçoados, precisavam passar pelo purgatório aqui nos trópicos, aqui no Novo Mundo, para que sua alma alcançasse a redenção, alcançasse a salvação. Nesse sentido, o que a gente observa no decorrer dos séculos e até chegar ao século XIX, é que essa ideia de raça e racismo, ela foi muito presente e estruturou as relações sociais. Se por um lado, no começo lá do século XVI e XVII, a gente tem uma justificativa que se pauta na religião, no século XIX, essas ideias de redenção e de aprimoramento social e racial passavam pela questão da cor, onde a ciência e pseudociências
daí a ideia do darwinismo social, o racismo científico, eram colocados como um caminho de aprimoramento da raça, né? E a cor da pele sempre levada como critério para práticas de discriminação. Então, no final do século XIX, a gente vai ver, inclusive, na literatura, em meios acadêmicos, também na pintura, como a obra do Modesto Broco, onde ele pinta, né, um quadro famoso, A Redenção de Cã, onde temos uma senhora, uma mulher, um homem, uma criança, a senhora negra e a criança branca, e ali, já no período republicano, estaria indicando um processo de branqueamento que dialogava com essa ideia de que a miscigenação proporcionaria o branqueamento da população, né? Em algumas décadas e algumas gerações, isso seria possível. Isso nos leva a crer o quê? Que seja do ponto de vista teológico, seja do ponto de vista científico ou pseudocientífico, os intelectuais sempre buscaram caminhos para legitimar, para reafirmar suas práticas de exclusão, né? E é necessário que, a partir da escola, inclusive nos dias atuais, possamos ressignificar essa conduta e questionar esses padrões, mostrando que eles não tinham comprovação alguma de veracidade. Então, medições cranianas, formato do nariz, formato do rosto, da face, do corpo, são características próprias de cada indivíduo e elas não denotam nenhum grau de superioridade ou de inferioridade, embora a gente saiba que muitas vezes isso foi utilizado como referência, né? No século XIX, em particular, quando a gente pensa na educação dos negros, essa ideia de que a educação liberta, retomando essa ideia da antiguidade, de Epicuro, um filósofo do estoicismo, é a ideia de que nós podemos, a partir da escola, proporcionar um melhoramento intelectual da população. Isso se coloca hoje como uma necessidade para todos os cidadãos e no século XIX essa ideia foi colocada como uma tentativa de fazer o país se desenvolver. Mas aí vem a grande questão. Apesar de no discurso haver uma mobilização para que todas as classes fossem educadas, na prática o que se viu é que para a população negra, embora eles conseguissem chegar à escola ou em espaços não formais de educação, é que o que se pretendia era uma educação básica sempre atrelada aos interesses das elites, né? Então, a população negra sempre vista como força de trabalho, como mão de obra, seja no campo, seja na cidade, e a inserção desse grupo dentro do mundo letrado vem com muitas nuances. Muitos deles chegaram? Sim, muitos deles chegaram. Mas o que ocorre é que muitas vezes havia uma distinção social. Então havia um preconceito e a chegada desses indivíduos, egressos do cativeiro ou descendentes de egressos do cativeiro, sofreu preconceito, sofreu nuances, né, que nos mostram que a população, ela sempre foi pautada por hierarquias sociais aqui no Brasil, né? Então, desde o século XIX, com um investimento mais robusto em matéria de ensino, nós vamos perceber que, para que a população negra alcançasse a escolarização, havia todo um movimento de reivindicação, inclusive dos próprios ex-escravos, dos libertos, reivindicando escola para os seus filhos, porque havia o entendimento que, de fato, somente a emancipação a partir da Lei Áurea, ela não garantia, como de fato não garantiu, uma inserção, uma aquisição de direitos, e muitos desses indivíduos ex-cativos viveram à margem, né? Viveram fora dessa cidadania plena que todos deveriam conquistar, todos deveriam alcançar. Então,
seja pela igreja, seja pela ciência, sejam pelas ideias dessas pseudociências que foram muito comuns no século XIX, existe aí uma historicidade nesse processo de exclusão dos negros que se baseava, obviamente, pela cor da pele, né? Então, esse é um processo denso que merece ser estudado, que merece ser debatido e analisado, para que novas pesquisas possam mostrar todos os efeitos que essas exclusões provocaram desde o início de nossa colonização até os momentos atuais. Eu agradeço a oportunidade, espero que possamos conversar um pouco mais a partir dos comentários e que a nossa educação seja valorizada e que a educação realmente nos liberte, mas nos liberte no sentido de proporcionar a todos, indistintamente, acesso a todos os direitos sociais. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.